Bom, como dizia o sábio caipira, esse discurso foi um discurso desarmado, né, para ser bem sincero. E não importa número e comparação. Agora são 14 horas e 31 minutos. Não é discurso nem comparação. Não se compara a tragédia, não se reduz a número, não se reduz a dor. A dor é um sentimento tão devastador que não se reduz. Agora, Nelson, o governo federal, ele falou que vai liberar 150 milhões de reais para fortalecer o apoio à ronda escolar, né, no Brasil inteiro, né, depois que aconteceu isso aí. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, que ele anunciou esta medida. Agora vamos ouvir. O presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. Isso será feito por intermédio de um edital que nós vamos conversar com o ministro Camilo e com os secretários estaduais de segurança. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo. E com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Agora, Nelson, eu te pergunto o seguinte. Lula foi lá fazer foto na tragédia do Litoral Norte. Prometeu 2,5 milhões, depois subiu para 8, depois subiu para 10. Não entregou nem os 2,5 milhões ainda. Isso já faz 2 meses. 2 meses, tá? E toda criança vai para a escola hoje, vai para a escola amanhã. Enfim, ontem ou anteontem, ele sancionou uma lei falando que todo lugar ia ter delegacia da mulher 24 horas e onde não houvesse delegacia da mulher, as delegacias teriam agentes especializados e os estados poderiam sacar do Fundo Nacional de Segurança. Isso já está na lei. Agora o Dino vem e promete 150 milhões de um fundo que ele disse que não tinha dinheiro quando assumiu o Ministério da Justiça, sabendo da lei de ontem que os estados já vão poder sacar para fazer esse segmento especial. De onde vão sair esses 150 milhões? Ou eles vão ficar na mesma gaveta de Nárnia dos 10 milhões do Litoral Norte? Só para começar, Pavinato, esses 150 milhões não colocam um policial em cada escola. Se a gente olhar para tantas escolas que a gente tem, em tantas cidades, não dá para colocar um policial em cada escola. Aí vai fazer o quê? Também, para você continuar. Será que ele vai colocar ronda escolar nas escolas dos morros e dos complexos, como o Complexo da Maré no Rio de Janeiro? Aí o policial que for escalado lá na escola do Complexo da Maré vai ter que chamar o Dino para poder subir junto com ele para a escola. Porque é o único jeito dele subir sem uma escolta, sem um plano, sem uma estrutura operacional. É isso que vai ter que acontecer. Mas, assim, é uma piada. Porque aí vai ter que trocar a frota do Rio de Janeiro também. Vai entrar num carrinho motor 1000. Aí sabe o que está acontecendo? Sobe. Sabe o que está acontecendo, Pavinato? Toda tragédia que acontece, vem o governo que quer aparecer e falar: aconteceu uma tragédia, a gente está destinando tantos milhões. Aconteceu outra tragédia, a gente está destinando tantos milhões. Veja que a gente tem um sistema que as pessoas têm que ficar pedindo bênção para o governo federal. Se nessa reforma tributária, que está tanto sendo comentada, se houvesse seriedade, a gente já teria, por exemplo, uma proposta para dar autonomia para os municípios e para os estados, para eles terem dinheiro suficiente para implementarem as suas políticas públicas. Porque do jeito que é hoje, o governador, o prefeito tem que ser amiguinho, tem que fazer uma aliança para pedir um favor e ter ali a bondade do governo federal deles cederem alguma coisa. E não vem falar que não tem diferença com o partido do governador do município, porque isso ficou escancarado na situação da segurança pública no Rio Grande do Norte. Porque lá no Rio Grande do Norte, que estava na cara que tinha que ter uma intervenção federal, não teve, justamente porque a governadora é do mesmo partido, do mesmo bloco político do governo federal. Por muito menos a gente teve intervenção federal por quase um mês no Distrito Federal. Por muito menos. Então, assim, hoje, infelizmente, se o governador fizer campanha, fizer ali algum favor, ou fizer um compromisso de ficar devendo um favor, tem destinação de dinheiro. Ou então, se não for amiguinho, tem que ficar esperando uma tragédia acontecer para receber recursos, dinheiro do governo federal para implementar as políticas públicas. Renato, é revoltante, pro meu ponto de vista, porque no começo dessa semana, né, nós tivemos a notícia de que o governo, através das emendas PIX, que quando o STF proibiu o orçamento secreto,
criou-se o orçamento ultra secreto, né? Porque não pode secreto, ultra secreto, foi feito a substituição do R2 pelo R9. Aí já tinha 2,3 bilhões, né, que iam ser destinados para essas emendas PIX. Aí sugeriu-se um aumento de 3,7 bilhões essa semana para tirar dinheiro de outros fundos. Né? Só não pode tirar do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica. Né? De segurança e da saúde também não pode. De pesquisa, de graduação, vai sair aí para alimentar os deputados. Aí para alimentar deputado, para votar de acordo com o governo, é 3,7 bi. Aí para a segurança das crianças é 150 milhões, ou seja, é menos de 1% que a gente está vendo. Você acha que isso vai... Mesmo esses 150 milhões, você acha que esse dinheiro vai chegar ao destino? Vinato, vamos lá. Não, eu queria ir lá sem polícia, na verdade. Vinato, vamos. Eu acho que, para o nosso... Quem está nos assistindo entender... Eu vou citar a Bíblia, Pavinato. Eu acho que é importante dar a César o que é de César. E daí é importante esclarecer para quem está nos assistindo que é muito legal que o governo federal dê, sim, 150 milhões de reais, mas é necessário que a gente cobre quem, de direito, é responsável pela ronda escolar. E daí o estudo resolve a nossa questão. O estudo mostra que a responsabilidade pela segurança pública, pela polícia militar, é dos governadores de estado. Então, nós temos que cobrar, sim. Legal que está chegando 150 milhões de reais, não, tá mas chegando. Dê a César... Foi prometido. Mesmo assim, Pavinato, foi prometido. Que bom que foi prometido. Quem sabe chega. Se não chegar, vamos cobrar mesmo assim os governadores dos estados, porque são eles os responsáveis. Cobrar também os prefeitos que têm as suas guardas municipais, que usam armas e conseguiram na justiça isso. Então, naturalmente, é importante que a gente pense o que cada um faz. Não adianta, tem gente que faz campanha para deputado estadual e fala que vai descriminalizar drogas ou vai aumentar penas. Isso não é o certo. E agora também não é o certo achar que questão de ronda escolar é de responsabilidade do ministro da Justiça. Renato... Não é o seu caso. Eu conheci a sua campanha. Deixa bastante claro aqui. A questão é o seguinte, é de uma inocência você achar que isso, primeiro, vai acontecer. Esses 150 milhões de reais vão ser de fato enviados. Em segundo lugar, para onde? O Brasil, meus amigos, tem nada mais, nada menos do que 179.500 escolas de ensino básico entre particulares e privadas e públicas. 179.500 escolas. Se você distribui, vamos supor, não chega a R$1.000 por escola. Então, assim, no meu ponto de vista, como alguém que teve experiência política... Não dá R$1.000! Não dá R$1.000 por escola! Ele vai dar 800 conto por escola. 800 conto por escola. Agora, a questão é a seguinte... Essa fala do Flávio Dino, no meu ponto de vista, ela é ofensiva. Por isso que é bom conversar com gente que sabe fazer conta. Vai colocar um boneco vestido de policial em cada escola. Um bonequinho fardado. Ele vai com aquele boneco de posto fardado, assim. Vão ficar lá, vai coibir o crime. Igual da beira da rodovia, vai ficar assim, ó. Vai ficar, se cobrar. Assim, a questão é a seguinte, é de um cinismo esse pronunciamento do Flávio Dino imensurável. É de uma desonestidade. O que teve mais valor para ele, com certeza, foi ter dado essa entrevista e ganhar mais uns minutinhos na imprensa, do que, de fato, fazer algo que vai ajudar e com responsabilidade a população. Esse é um problema de muitas áreas envolvidas. É um problema que tem que ser envolvido o conselho tutelar, há uma ampliação de acompanhamento psicológico dentro das escolas, é um problema de ronda escolar, sim, é um problema de presença de oficiais. Mais do que isso, na verdade. Da reserva dentro das escolas. São várias políticas públicas que deveriam ser integradas para melhorar e, de fato, resolver o problema. E não simplesmente anunciar, vamos mandar 150 milhões de reais, sei lá para onde, para resolver esse problema. E quando a gente vê, não dá R$1.000 por escola. Agora, R$ 837,99 por escola. Uma pergunta para vocês, assim, se você pegar as privadas, particulares, e exigir... Não. O de ontem foi uma privada. Não, então, é isso que eu tô falando. Se você falar com as creches, escolas privadas, é obrigatório que você pague um segurança particular. É privado.
um segurança particular armado. Eu sempre falo armado, porque se tivesse armado nas duas situações, teria reagido e não teria acontecido a tragédia que aconteceu. E nas públicas, um policial armado, será que daria para o orçamento do governo? Porque as privadas, elas recebem dinheiro por isso, elas têm a obrigação de ter um funcionário que dê segurança para aqueles não paga alunos. o piso da categoria. É difícil. Mesmo se você tiver... Não, se você tirar as particulares. As particulares, você tem segurança particular. Não, dá um E nas exemplo da públicas, rede estadual de policial. São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 79 mil, 80 mil policiais militares. Na ativa. E são 5.500 escolas. Você alocar 5.500 policiais para as escolas já diminui o efetivo de segurança nas ruas de uma forma muito significativa. Se você colocar então é as inviável. públicas só também, agora só as públicas estaduais. Eu não estou entrando nem sequer nas municipais. Agora, os oficiais da reserva, que são aqueles que já se aposentaram e que têm o treinamento, experiência e tal, poderia ser, obviamente, mapeando e priorizando as escolas onde estão nas regiões com talvez os maiores índices de vulnerabilidade ou algo assim. Foi a ideia do derrite do Tarcísio aqui em São Paulo. Isso, que é uma ótima ideia, eu acho que é excelente. Agora, mais uma vez, não existe bala de prata para resolver esse problema. Não é só a pessoa armada, precisa rever os processos de entrada nas escolas. As escolas dos Estados Unidos, inclusive, têm um ponto cego em cada sala de aula prevendo esse tipo de ataque para que não seja visível para alguém que queira invadir a escola que tem alunos ali dentro. É como se fosse um canto ali de recuo e de uma forma de se esconderem. Então, as escolas nos Estados Unidos já são hoje construídas prevendo esse tipo de situação. São uma série de políticas que a gente precisa olhar, desde a estrutura das escolas, desde os processos de entrada de alguém dentro do ambiente escolar, desde, de fato, a existência da segurança de alguém ali dentro das escolas, mas também todo o lado de acompanhamento psicológico. Sabe por quê? O Renato está falando que não é atribuição do governo federal, seria das secretarias de segurança e de educação de cada estado, através dos governos estaduais, implementarem essa segurança aos alunos em razão da competência, né, desse trabalho de educação básica. Mas então a gente tem que se questionar qual seria então a função do ministro da Justiça, porque não é essa também, de vir anunciar dinheiro. A função dele seria de vir apresentar um plano de protocolo do que as escolas no Brasil todo devem fazer em casos como esses. E mais do que isso, não só em casos como esses, em casos de prevenção. Quando há, por exemplo, uma notícia de um aluno que tem uma conversa estranha, que manda uma mensagem estranha no WhatsApp, que tem ali uma foto de arma, foto de faca, como era o caso, por exemplo, desse adolescente dessa tragédia de São Paulo. Porque quando a gente tiver um protocolo sério, com passo a passo do que deve ser feito, de informar conselho tutelar e delegacia de polícia junto, e impor à delegacia de polícia, autoridade policial, que siga também um outro protocolo de segurança, aí a gente vai começar a evitar o problema e não mais reagir como nesse caso. O governo, ele suspendeu até o Plano Nacional do Ensino Médio. Eles não conseguem manter nem o currículo de base, que se dirá um protocolo. Não, e quando tem uma política boa, eles cancelam. Coisa atrás de coisa. Agora, outra coisa cancelou. Uma das causas maiores de criminalidade é, sim, a falta de perspectiva de vida. Por exemplo, vamos lá para o caso dos complexos de favela dominados pelo narcotráfico. A criança não tem perspectiva de vida. Ela quer ser o quê? Ela quer ser o dono da boca. Sempre foi assim no Brasil. Sempre. Né? O do interior queria ser o coronel, não sei o quê. Cada um tem o seu exemplo. Quem é o exemplo de ostentação? É o traficante. Então a pessoa quer ser traficante. Então, um dos pontos é a indignidade de viver. Você viver numa moradia irregular, onde não tem saneamento básico. Porque quem não tem saneamento básico não se preocupa com estudar, está se preocupado com comer. Você não tem uma descarga para rodar os seus excrementos em casa. Às vezes você não tem nem privada, você tem que ir para uma fossa asséptica, um lugar fedorento. Que ambiente de dignidade é esse? Como é que uma criança vai pensar em paz, em filosofia, em democracia num ambiente como... Não vai.